Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 22 de julho, segunda-feira. Que Deus nos abençoe em mais uma semana de trabalho que inicia para todos nós. Queridos, nós estamos lendo aqui Isaías 50:10. Então leia comigo. Quem dentre vós teme a Jeová e ouve a voz do seu servo, aquele que tem caminhado nas trevas sem nenhuma luz, ponha a sua confiança no nome de Jeová. Tome como arrimo e total apoio o seu Deus. Aqui é o profeta Isaías e já está na parte do seu livro que foi apelidado do Evangelho do Conforto, né? Ou palavras de consolação sobre Israel, que vinha debaixo de castigo divino, mas aqui as palavras de consolação não precisamos pensar um conforto pessoal no sentido de dar uma força, como a gente pode fazer com uma pessoa, enfim. Mas aqui são as palavras de consolação no sentido da vinda do Messias, porque essa era a consolação de Israel, né? A vinda do Messias é a representação do conforto, né? E por isso se fala evangelho, ou profecia, o evangelho do conforto, por causa dessa presença do próprio Messias entre nós. Portanto, Deus encarnado, ou o ungido, o Messias. Bom, então esse aqui é mais um dos capítulos de Isaías que aponta características do Messias e do seu discurso. Acredito que o mais conhecido seja o Isaías 53, né, que é aquela descrição a, do sofrimento do Messias. Né? Depois tem outros que falam da glória do Messias, da restauração de Israel, e uma série de assuntos. Este Isaías 50, este capítulo, está falando aqui do sofrimento do servo do Senhor, que é um dos apelidos que Jesus toma, porque ele se subordinou a Deus e foi chamado servo do Senhor. O próprio Jesus já disse que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Então, o servo do Senhor, aqui no Velho Testamento, principalmente nos livros proféticos, é uma referência a Jesus. Jesus é o servo sofredor por causa do martírio, né, que ele ia passar, a entrega que ele faria, a vida que ele deu e os sofrimentos pelos quais ele passou. Então a gente sabe disso, estamos apenas recordando. E é interessante nesse discurso como Jesus se coloca aqui para nós como exemplo em meio aos sofrimentos, né? Então veja só, parte do sofrimento do servo do Senhor, de Jesus, são sofrimentos no físico. Ele diz: ofereci as minhas costas ao que me feriram, a minha face, aos que me arrancavam a barba, não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Aí vem aqui o servo do Senhor em meio ao sofrimento, mas dando a nós uma, um exemplo muito seguro, um exemplo muito firme, muito eloquente, o testemunho de Jesus, porque ele diz: porque Jeová, o Eterno, me ajuda, não serei jamais constrangido. Palavras do Messias. Por isso eu me opus firme como sólido rochedo e sei que não haverei de permanecer frustrado. Jesus está dizendo: eu estou seguro, eu estou firme, porque o Senhor Deus me ajudará, né? Portanto, ele deposita a confiança no Deus eterno. Ele está dizendo: eu estou firme como uma rocha, como um rochedo,
porque eu sei que esse sofrimento, em outras palavras, vai passar, que eu vou vencer esse sofrimento. E aí ele começa a argumentar, porque aquele que me defende está muito próximo. Então ele está dizendo: Deus não me abandonou. Eu estou aqui, vou vivenciar sofrimentos humanos, experimentar antagonismos e tudo mais, mas aquele que me defende está muito próximo. Aí uma pergunta que os salmistas já fizeram, né? E que o apóstolo Paulo também fez, né? Quem nos separará do amor de Cristo, né? Os salmistas perguntaram quem o homem mortal para que o tema, né? Ele está querendo dizer que não temeria seres humanos, porque a confiança dele estava em Deus. O salmista também falou isso. E aqui está Jesus. Ele diz: aquele que me defende está muito próximo. Aí ele diz: quem? Uma pergunta. Quem se atreverá a contender comigo? Né? Ele está dizendo: olha, é claro que teve gente que o condenou, que cuspiu nele, que lhe disse palavras terríveis, como por exemplo, quando ele estava pendurado na cruz. Você diz que confiava em Deus, agora que Deus te livre. Ou então, desça da cruz se tu és o Messias. Ué, salvou a outros, por que você não salva a você mesmo? Então, percebe? Mas pessoas contenderam, mas Jesus está perguntando o que pode permanecer me julgando para sempre. Não, todas essas pessoas, alguns se converteram, né? Outros se perderam por para a eternidade toda, né? Então, diante de Deus, diante do Eterno, Jesus está perguntando: apresentemo-nos juntos, quem é meu adversário? Eis que se apresente. Quer dizer, aquela circunstância de fragilidade de Jesus, entre aspas, vulnerabilidade de Jesus, entre aspas, é completamente transitório. Quem que diante de Deus pode ir com Jesus para acusar Jesus? Para se opor a Jesus, para ser adversário de Jesus, sendo que o próprio Deus, nós sabemos posteriormente, que Deus submeteu todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. O apóstolo Paulo ensinou todos os poderes, todos os inimigos, e aí você pode pensar todos os homens, né, poderosos da terra, todos estão debaixo do poder de Jesus. Então a pergunta de Jesus é como se ele dissesse: se tem alguém, se apresente, mas nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra vai se apresentar alguém que possa condenar Jesus, repreender Jesus diante de Deus. Aí o próprio Jesus continua: é o eterno Jeová que me socorrerá. Ou seja, que é levantar Jesus da morte. Quem será aquele que me condenará? Né? Então, aquele sinédrio, o, da parte de Roma, o responsável lá lavou as mãos, não quero levar culpa nesse negócio que eu não estou entendendo, e ficou com medo mesmo de se posicionar, fez de tudo para não tomar partido, digamos assim, né? Mas quem é que vai fazer isso? Aí Jesus fala uma palavra: certamente todos eles se desgastarão como uma veste e a traça os devorará. Então, todas essas pessoas que na hora da provação de Jesus investiram com Jesus, com condenação, com palavras, etc., assim como uma traça corrói o tecido, essas pessoas também foram corroídas, passaram. Jesus continua vivo, né? Todo poderoso. Aí é como se Jesus voltasse e fizesse uma pergunta para os judeus que temiam ao Senhor, e a gente poderia chamar para os crentes judeus: quem dentre vós teme ao Senhor e ouve a voz do seu servo? Então percebe como é de fato Jesus que está falando? Quem é que teme a Deus e ouve a voz do servo de Deus, ou seja, ouve a minha voz? E a gente tem essa referência em João capítulo 10, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. Ele pergunta: aquele que tem caminhado nas... Pergunta não, ele continua: aquele que tem caminhado nas trevas, sem nenhuma luz,
põe a sua confiança no nome de Jeová. Ué, Jesus não está falando com gente que teme a ele, então que história é essa de estar nas trevas? Não está falando de moralidade e nem de estado espiritual, como, por exemplo, o apóstolo João nos ensina. Quem está na luz, quem está nas trevas. Então não é isso. Esse texto, Jesus está se colocando como exemplo de alguém que passou por provação. Então a metáfora aqui, aquele que tem caminhado nas trevas, é provação. E não é estranho na linguagem do Isaías, porque o próprio Deus uma vez disse: eu crio as trevas. E não está falando de trevas como o império das trevas ou o mal, tal. Não é disso que ele está falando, mas é como se Deus dissesse: eu crio situações de adversidade, eu provo, né? Eu crio situações de provações. Então, Jesus está perguntando aqui, aquele que tem caminhado nas trevas, ou seja, que está passando por provação, sem nenhuma luz, aqueles momentos que você tem mais dúvida do que certezas, aquele momento aonde de fato a sua fé está sendo provada, porque você não tem você tem as certezas, mas essa certeza está sendo chacoalhada. Você crê de fato ou não crê, né? Você confia nesse Deus de fato ou não confia? É sísmico, é um abalo, né? Isso mexe com a pessoa. Mas vem o conselho do próprio Jesus, né? Põe a sua confiança no nome de Jeová, tome como arrimo e total apoio o seu Deus. Em outras palavras, está passando por provação, confia em Deus, da mesma maneira como eu fiz. É isso que esse capítulo está dizendo para nós. Ele não disse que ele se colocou, eu me opus firme como um sólido rochedo, porque eu sei que eu não vou permanecer frustrado. É como se Jesus dissesse: põe a confiança no Deus eterno, nas palavras mais atuais de Jesus. Confia no Abba, confia no Pai eterno, porque do mesmo jeito que eu me posicionei e fiquei firme como um rochedo, vocês podem ficar firmes como um rochedo, porque a confiança de vocês está no Abba, está no Pai, está no Deus eterno. Então, confia no nome de Jeová, tome como arrimo total apoio, ou seja, se apoia em Deus, confia em Deus, porque aí ele fala de uma outra realidade, e ele está falando para os judeus que não creram no servo de Deus, ou seja, não creram no Messias. Ele diz: mas todos vós que acendeis um fogo, porque a metáfora aqui é trevas como provação. Mas quem, na hora da provação e na vida, acende um fogo que vos munis de setas incendiárias, ide e andai na luz do próprio fogo e nas tochas que acendestes. Ou seja, está na provação, está na dificuldade, mas cria para si recursos próprios, ou seja, confiança em si mesmo. É isso que ele está dizendo com munir-se de setas incendiárias, de acender uma luz ou um próprio fogo. Ou seja, é confiar em si mesmo. Mas aí vem a sentença, para quem confia em si mesmo. Contudo, por minha mão, ou seja, gerência de Deus, poder de Deus, isto vos há de sobrevir, deitar-vos-ei no meio dos tormentos. Se Jesus passou pela aprovação e isso lhe foi transitório, se ele está dizendo para a gente confiar, porque é, da mesma maneira, então significa que também vamos passar pela prova. Mas quem não confia e nem teme ao Senhor, mas antes confia em si próprio, ou, entre aspas, no seu próprio fogo, vai deitar na tormenta, ou seja, a provação não vai passar, né? Vai viver uma vida de provação. Provado por Deus, não.
pelas contingências, pelo próprio existir, pela própria decisão de ficar num lugar onde não é o temor do Senhor. Porque provação para quem teme ao Senhor é do jeitinho de Jesus. Tem começo, meio, tem fim. Por isso que Jesus, o servo do Senhor, está dizendo para nós, confia no Senhor. Provação, para quem confia no Senhor, pode até, no momento da provação, se sentir em trevas. Mas qual é a nossa luz? Os salmistas também falaram, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Né? Então, o Senhor é a nossa luz, vamos confiar nele. Tá, Osmar, mas está escuro demais, está difícil demais, eu não estou entendendo nada. Ótimo, confia em Deus, esse é o conselho de Jesus. Se a gente esquecer tudo que está nesse capítulo, lembra de uma coisa, Jesus está me aconselhando e te aconselhando a confiar em Deus. Quem confia em si mesmo vai continuar nos problemas existenciais de todas as ordens. Que Deus nos abençoe a confiar em Deus. Esse é o conselho do Messias, é o conselho daquele que sofreu. O lugar de fala de Jesus é o lugar do sofrimento. Ele passou pelas dificuldades, ele confiou em Deus, ele venceu, ele quer que a gente vença também. Portanto, vamos confiar no Senhor. Deus te abençoe. Pai eterno, graças te damos. Que a tua graça e misericórdia seja sobre todos nós, que podemos andar em trevas, mas também podemos, a exemplo do servo do Senhor, confiar no Senhor de todo o nosso coração. É o que eu peço, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.